Então tá bacana. Pessoal, a gente está ao vivo aqui no Instagram e ali a gente está ao vivo no YouTube. Aquela câmera de lá, estou no YouTube aqui no Instagram. Normalmente eu vou estar muito mais focado na câmera do YouTube e olhando para o meu monitor aqui, mas sintam-se todos bem-vindos aí. Da palestra passada foi bem bacana ter visto alguns resultados. Um dos resultados foi a questão de que mais gente veio procurar a gente para falar sobre os assuntos tratados, mais gente veio no suporte querendo usar o que o SIS tem de funcionalidades para otimização, né, do tempo no que se diz respeito ao financeiro, emissão de notas fiscais. Então, mais gente começou a fazer o agendamento desse trabalho. E o tema dessa palestra surgiu justamente porque a gente percebeu que, mesmo a gente tendo disponibilizado essa funcionalidade, muita gente acaba não podendo usar essa funcionalidade. E por que isso acontece? Porque o processo que a pessoa implantou dentro da empresa dela não permite o uso do processo, não permite que ela faça certas otimizações que vão permitir que ela deixe as coisas automáticas, assim como da forma como a gente propôs através do nosso sistema e na palestra, né? Mesmo que você não tenha um sistema, não seja assinante do SIS ainda, né? Você ainda tem como tirar proveito dessas ideias, porque fazer todo o trabalho num dia só tende a economizar. Então, por mais que no outro software você não tenha como fazer o agendamento, não tenha como fazer na hora da venda toda a programação de emissão de boletos e notas para o ano todo, mas pelo menos você já pode deixar programada para datas certas se você tem se você já tem um processo de qualidade, uma estruturação de qualidade, tá bom? Bem-vindo ao pessoal que está entrando aí no Instagram. Eu estou dando uma esperada, que a gente atrasou um pouquinho para que mais pessoas possam ir participando aqui com a gente. Então, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho. Eu vou começar já. Quem perdeu o começo vai poder assistir depois através do link que fica disponibilizado no SIS, lá na Wiki, né? Então eu já vou começar, o pessoal rever o início lá na Wiki depois, tá bom? Na Wiki, ou para quem tem um aplicativo, o Wikipragas, lá no Wikipragas também, que ainda não tem uma oportunidade para baixar, que lá no Wikipragas, além desses treinamentos, você vai encontrar muita informação para os seus técnicos poderem estudar também sobre controle de pragas, tá? Ou para relembrar, ou está em campo, tem uma dúvida, ele pode buscar informação lá. Então vamos lá, a gente vai começar falando da por que os processos impactam tão fortemente as empresas. A gente vai começar a falar de exemplos de processos que as empresas costumam ter, e assim, quando eu digo costumam, eu vou dizer que na minha experiência dentro desse setor, coisa assim, de 70% a 80% das empresas que eu conheci estão dentro desses processos aqui que eu vou citar, normalmente usando eles da forma que a gente considera não tão boa, tá? Da forma que a gente considera que tem grande espaço para melhoria. E o primeiro processo que eu vou falar é sobre o processo de contrato, de venda de contrato e a metodologia de execução e recebimento de contratos. Então, o que costuma acontecer no nosso setor? É feita a venda de um contrato normalmente anual, com execuções ou mensais ou trimestrais, né? E segundo a RDC, para estabelecimentos alimentícios, hospitalares e outros lá descrito na norma, a gente deveria fazer atendimento mensal. E aí, o cliente não quer o serviço naquele mês. O cliente fala, não dá,
vamos marcar outra data, aí ele pede uma outra data, daqui a pouco ele pede outra data, daqui a pouco ele tenta uma terceira data, e daqui a pouco virou o mês e você não executou o serviço. Aí eu pergunto para você, o que você faz nessa situação? O que sua empresa faz nessa situação? Em relação ao valor daquele contrato, ao valor mensal daquele contrato. A maioria das empresas não recebe naquele mês pelo contrato. A maioria das empresas, se não executa o serviço, não recebe. Só que, se você tem um contrato mensal com a empresa, você tem um contrato mensal. E se ela não pôde te receber para que você executasse o serviço, isso deveria ser uma responsabilidade dela. Você agendou o serviço, você disponibilizou a data e você tentou estar lá. Ela é que adiou e perdeu o serviço daquele mês, tá? Mas, então, por que... Vamos entender os problemas envolvidos em ter um contrato em que você trabalha dessa maneira, em que você faz... não executa o serviço e também não cobra. Vamos entender. O primeiro problema é em relação ao seu fluxo de caixa. O seu fluxo de caixa vai ter um problema. Você fez o planejamento do ano, fez o planejamento para a execução daqueles contratos mensais. Uma vez que você não executa, você tem um déficit naquele mês. E você esperava ter entrado daquele contrato. Afinal, o contrato é para isso, é para você já ter um valor certo para receber todo mês pelo fechamento do contrato. Então, primeiro prejuízo que você tem, primeiro problema dentro do desse seu processo, você não tem confiabilidade de fluxo de caixa. Segundo, o trabalho de tentar fazer a execução naquele mês fica nos ombros da sua empresa, ou seja, você é que fica desesperado, tentando de toda forma conseguir executar o serviço, tentando de toda forma fazer com que o cliente te receba naquele mês e ele está muito tranquilão lá, porque quanto mais ele adiar, se ele não estiver tendo praga, ele vai adiar, melhor para ele que fechou um contrato e não tem que pagar por aquele contrato naquele mês. Então você tem dois problemas. A sua equipe é que se sobrecarrega tentando fazer com que o serviço seja executado. E a equipe dele só fica dizendo não. Terceiro, quando ele tem que desmarcar, ele solicita para uma outra data a execução do serviço. Muitas vezes, aquela sua data, você não pode executar naquela data e você não quer também deixar de executar o contrato, porque senão você vai perder aquele dinheiro. E aí você tem que fazer malabarismos, desmarca outras coisas, perde serviço para poder fazer aquele serviço caber na sua agenda, ou então não perde, mas atrasa com clientes que não tem nada a ver com aquilo, né? E por último, dos que eu listei, a sua equipe financeira gasta muito tempo, muita energia e até pode aumentar os seus custos, porque serviços que você, de repente, boletos que você já havia emitido, você vai ter que cancelar e o cancelamento vai ter custo, ou reagendar, esse reagendamento pode vir a ter custo. Notas fiscais que já haviam sido emitidas, você, de repente, agora vai ter que cancelar, o que também... ou vai tentar cancelar e o prazo já passou, então você tem inúmeros problemas com isso. E aí vem... muita gente diz que é muito complicado, mas existem muitos casos reais de empresas que cobram mensalmente mesmo que o serviço não esteja sendo cobrado mensalmente. Eu conheço, eu não posso citar, acho que não vem o caso citar quais são as empresas, mas eu conheço várias empresas. Então, o pessoal trabalha e recebe mensalmente pelo serviço executado e mesmo pelo contrato, e mesmo que o serviço não seja executado, o cliente paga. Então, eu fechei um contrato de 12 meses, o cliente paga pelos 12 meses. Se a gente ligou, tentou confirmar o serviço, ele disse que não podia, o problema é dele. Ele vai pagar no fim do mês, porque a recusa foi dele. A gente estava disponível para atender ele. Tá? E eu conheço e tem um caso que eu acho um caso espetacular. Eu conheço uma empresa que só vende contratos para receber em 3 vezes.
Essa empresa é o seguinte, ela cobra R$1.000, vamos supor que ela fechou um contrato de R$1.000, vamos fazer o mais comum, né? De R$300 por mês ali, mais ou menos, é uma faixa comum de preço. Em 12 meses significa que ela vai receber R$3.600 no ano, né? Em 12 meses, R$3.600 por aquele contrato de R$300 mensal. Ela recebe em 3 vezes. Ela vende e vai receber em 3 parcelas de R$1.200. Eles só trabalham dessa forma. Então é muito interessante. Eles conseguem receber nos 3 primeiros meses do contrato o valor inteiro do contrato. Se o cliente não quiser continuar, não quiser receber a empresa em alguns meses, tudo bem, o contrato já está pago nos 3 primeiros meses. Então é muito, muito interessante esse formato, mas é muito mais difícil de conseguir a implementação. Então, quais são os ganhos se você consegue fazer a implementação de um contrato mensal, né, em que mesmo com o serviço não sendo executado naquele mês, você vai receber por ele? Primeiro, que se houver reagendamento, você não precisa sacrificar os clientes. Você vai reagendar de acordo com a sua disponibilidade. Se o cliente desmarcou para hoje e pede para ser na quinta, e na quinta você não tem horário, fazer o quê? Ele é que tem que buscar um horário na sua agenda e buscar ele se adequar para caber no próximo horário da sua agenda, tá? Outro ponto, você sabe exatamente quanto você vai ganhar por mês. Então, se você sabe que você tem 10 contratos de R$300, você sabe que todo mês entram R$3.000. Faça chuva, faça sol. Executando ou não executando o serviço, você vai receber R$3.000. Tá? Então isso é muito importante para que você possa ter previsibilidade e saber que investimentos você vai poder fazer ao longo do ano. Tá bom? Menos preocupação com a remarcação de serviços. A preocupação de remarcação não é mais sua, é do seu cliente. O seu cliente é que tem que ficar preocupado. Eita, eu não posso fazer o serviço na data que eu me programei com a empresa de controle de pragas. Então eu é que vou ter que me programar, eu é que vou ter que me desgastar procurando outra data. Não é a sua empresa fica de novo tranquila. Tá? Outro ponto, menos consumo da sua equipe interna tentando ligar para o cliente e remarcar. Vocês sabem disso, que o cliente foge, o cliente não atende o celular, o cliente manda dizer que não está, né? Você tem menos desgaste com isso. Se você ligou, ele desmarcou e ele disse que vai te dar o retorno, se ele não te der o retorno, o seu dinheiro está garantido. Ele é que vai perder, tá? E hoje, o que vocês passam, a maioria de vocês passam, é um desespero ligando para esse cliente, tentando falar com ele de várias formas para não perder o dinheiro do mês, porque vocês não cobram se o serviço não for executado. E, por último, né, eu vou falar agora de uma vantagem que você tem se você tem os CIS controladoras, que é que se você já sabe a data de execução do serviço, você já sabe que você vai fazer a cobrança, mesmo que o serviço não seja executado, você já agenda a sua emissão de boletos e notas fiscais daquela forma que a gente falou na palestra passada, de forma 100% automatizada, e você faz isso na venda do contrato. Você não precisa se preocupar depois disso mês a mês. Ou seja, mesmo que o cliente desmarque o serviço, os seus agendamentos já estão feitos para a emissão de boleto e nota, e o sistema vai fazer, e você não precisa sair remarcando isso. Bacana? E aí, então, esse é o primeiro processo problemático dentro das empresas de controle de pragas e que eu queria trazer aqui. É o processo, né, de execução de contratos mensais, e aí a maioria de vocês, relembrando, só recebe pelo contrato mensal se o serviço é executado. Se não é executado, vocês perdem, né, na maioria das vezes vocês perdem de receber, e nós listamos aqui os problemas disso e as possíveis soluções e o ganho que você teria se você mudasse isso dentro da sua empresa, se você cobrasse mesmo que o serviço não fosse executado, que é o mais correto, tá? Que é o mais correto. Então, agora, a gente vai falar do segundo processo previsto para hoje, que é o processo de pagamento de comissão de venda. Então, a maior parte das empresas paga comissão de vendas no momento em que o serviço é vendido pelo seu vendedor interno. Então, seu vendedor vendeu, ele recebe aquela comissão.
qual é o problema desse tipo de abordagem? Um dos problemas é se o seu cliente cancelar a execução do serviço, ele cancela, você não recebe e você já pagou o seu vendedor. Então, o seu custo aumenta sem necessariamente as suas vendas aumentarem, tá? Os seus funcionários não têm um comprometimento tão grande em fazer uma venda sólida, uma venda completa e fazer uma venda em que você receba no curto prazo, tá? Então isso também é importante. Se você paga para ele no momento da venda, ele não quer saber se ele deixou um monte de coisa mal resolvida ou se ele fez promessas que sua empresa não vai dar conta de cumprir e depois vai ser cancelado, porque o dele já está garantido, ele já recebeu. Bacana? E o terceiro ponto que eu coloquei aqui é o seguinte: ele vai aceitar qualquer forma de pagamento e ele vai tentar parcelar ao máximo para agradar seu cliente. Com isso, você tem o seu fluxo de caixa comprometido, porque você vai estar sempre parcelando no máximo permitido pela empresa, tá? Ele não vai tentar fazer uma venda o mais interessante possível para a sua empresa. Ele vai fazer tudo para o cliente contratar naquela hora. Tá? E aí qual é a alternativa a isso? É pagar a comissão somente quando você recebe o valor pago pelo serviço executado. Se parcelou em 3 vezes, você só recebe à medida que as parcelas vão sendo pagas. A maior dificuldade que o pessoal tem é ter o controle disso, é saber, quanto eu tenho que pagar para cada funcionário à medida que eu vou recebendo. Isso, se você não tem um sistema, é difícil. Então, muita gente prefere pagar logo na venda porque não tem como controlar isso de outra forma, tá? Agora, se você tem um sistema ou um bom controle, você vai ter como fazer isso e vai minimizar as perdas da sua empresa, tá? Eu conheço casos reais de empresas que fazem isso, e nesse caso são muitas. A maioria das empresas que passam a usar o SIS, felizmente, eles vão para o lado de pagar as comissões só quando o serviço o valor, né, daquele serviço é recebido. Quando eles conhecem nossos relatórios, eles veem que isso é possível e começam a mudar. Então, qual é o ganho que você tem com isso, com esse tipo de abordagem? A sua empresa paga menos comissões e perde menos. Por que ela paga menos? Porque aqueles serviços que são cancelados ou que, por qualquer tipo de problema, não são executados, você não precisa pagar a comissão deles até que você receba o valor. Segundo ponto, o seu funcionário, ele começa a ficar mais preocupado, o seu vendedor, ele se preocupa em fidelizar o cliente. Por quê? Porque se o cliente cancelar, ele não recebe. Ele se preocupa em fidelizar o cliente para que o cliente dê importância a fazer aquele pagamento. E ele, às vezes, até cobra o cliente caso ele não receba, porque se o cliente não pagar, ele não recebe a comissão dele. Então, veja que com essa abordagem, você ganha, além de um vendedor, quase que um gerente de vendas ali, porque ele vai cobrar todas as áreas da sua empresa para garantir que aquela venda e aqueles serviços sejam, de fato, levados adiante, executados e o recebimento aconteça. O seu funcionário também vai tentar não parcelar. Ele só vai parcelar se for estritamente necessário, porque quanto maior o parcelamento que ele fizer, mais tempo ele leva para receber aquilo lá, tá bom? Bacana, então falamos aí de um outro processo que tende a atrapalhar a vida da sua empresa se você não pensar bem nele, que é o processo de pagamento de comissões, né? E o problema é quando você paga as comissões na venda, e a gente enxerga aqui que é um processo melhor pagar a comissão no momento do recebimento do pagamento do cliente. Bacana? Próximo ponto, e esse aqui é um ponto de muita polêmica no setor. Há muito tempo atrás eu lancei um documento, um e-book, né, onde eu trato desse assunto, que é precificação de serviços e orçamento. Se alguém tiver interesse nesse e-book, manda um e-mail para a gente. Para quem já é assinante do CIS Controladoras, esse e-book está disponível lá no CIS Controladoras. Deixa eu lembrar aqui o caminho para quem quiser depois buscar esse e-book. Lá em ajuda, painel de implantação. Você vai lá no final, nos últimos itens da página, tem etapas extras, e aí você encontra lá um mini curso de precificação.
onde a gente fala da importância de você ter um método de precificação claro, e aqui eu vou relembrar disso, o porquê disso. Então, a maioria das empresas, elas não têm uma metodologia clara de precificação e, por não terem uma metodologia clara, elas sempre dependem de alguém dentro da empresa que vai formular os preços, que vai entregar para o cliente, ou melhor, que vai entregar para os demais funcionários o valor que deve ser cobrado naquela proposta. Tá? Isso impacta a criação da proposta. Por quê? Porque toda proposta tem que passar na mão de alguém. Esse alguém vai estar ocupado em muitos momentos. Se ele não puder fazer, olhar a proposta naquele momento, o vendedor tem que ficar esperando para poder mandar o orçamento. Às vezes, essa pessoa está fora da empresa e você precisa fazer o orçamento rápido para poder fechar a venda rápido, porque o cliente quer a execução do serviço ainda hoje. Você vai perder certamente uma venda como essa, tá? Então, além de tudo, você tem uma pessoa na empresa que está sempre sobrecarregada, sempre tendo que tudo ser passado por ela. Normalmente isso é o dono da empresa, é o dono que centraliza nele o valor que tem que ir em cada proposta. E aí ele já, como dono da empresa, ele já tem um tempo dele extremamente corrido, agora ele tem também que ficar olhando proposta por proposta. Então, se ele tiver um processo de precificação, ele tira dele esse trabalho. Um outro problema é que, como é uma pessoa que precifica, ela não tem um critério claro de precificação. Assim, ela vai fazer aquilo meio que da cabeça dela, ou com uma continha mais ou menos. Então, ela não tem um padrão. Se ela fizer hoje uma proposta, é um valor, daqui a 6 meses a mesma proposta pode ter variações de valor. Tá? E a empresa, obviamente, não vai ter como parte do conhecimento empresarial uma forma de precificar. O conhecimento da precificação está na cabeça ou desse gerente ou desse proprietário, não é parte do processo da empresa. Tá? E isso é possível de ser alterado se você criar uma metodologia de precificação clara. Como que você pode criar uma metodologia de precificação clara? Você pode criar planilhas que, ao você digitar os dados, elas chegam num valor final para os seus serviços, ou você pode usar sistemas que vão, ao você gerar o contrato, o orçamento dentro dele, o sistema já vai te dar o valor final a ser cobrado naquele orçamento. Obviamente que eu sou a favor de sistemas, sempre planilhas, elas acabam, eu acho que elas acabam não sendo tão efetivas e você não consegue unir tudo dentro de uma planilha, né? Dentro do nosso sistema você une desde o momento da venda até a realização do serviço e pós-serviço, então é mais interessante quando você tem um sistema. Então, se você tem uma metodologia clara, você pode fazer o envio da proposta para o cliente no momento em que você está atendendo aquele cliente. Quem sabe até enquanto você está no telefone com ele. Tá? No SIS, no nosso sistema, você consegue fazer uma proposta e enviar para o cliente em questão de minutos. Então, se você está numa ligação um pouco mais longa, você já consegue enviar a proposta se você estiver usando o processo de precificação proposto pelos SIS controladoras. O nosso processo nada mais a nossa metodologia nada mais é do que aquele processo de pãozinho da padaria. Né? A gente vai olhar todos os custos da sua empresa, olhar todos os custos desse serviço, fazer uma regrinha de 3 ali para calcular quanto que deveria custar aquele pãozinho da padaria, mas o pãozinho da padaria aqui é o seu controle de pragas. É quanto de produto você vai usar, é quanto de gasolina você gasta, é quanto tempo seus técnicos gastam, então quanto de técnico, né, quanto de hora homem você está gastando. Usar simplesmente o hora homem não é uma boa, né, porque se o hora homem for pequeno e o número de produtos gastos alto, você tem uma perda. Ou se o contrário for verdade, o tempo que o seu técnico gasta executando é muito alto, mas a quantidade de produtos é muito baixa, você tende também a cobrar um valor excessivo daquele cliente. Então, vale a pena ler lá o artigo que a gente tem para poder entender qual é a metodologia melhor para esse processo. E eu vou anexar aqui, para quem adquiriu a palestra, para quem é assinante do SIS e não quiser ficar procurando, eu vou anexar aqui na nossa base de conhecimento esse artigo também, tá? Para ficar fácil do pessoal voltar e encontrar.
Além disso, o processo de precificação passa a ser um processo justo com o cliente, passa a ser... Opa! Pronto, voltamos aqui. Então, passa a ser um processo justo com o cliente, porque ele é dentro de uma metodologia clara, não vai ficar variando. Também é justo para a empresa, porque está focado na lucratividade que a empresa escolheu ter, e o valor é calculado com base em dados reais do seu negócio, se você estiver usando uma metodologia de precificação como a que a gente oferece no Cisco Controladoras ou numa planilha, tá? Bacana. Então, esse é outro processo problemático dentro das empresas e que vale a pena ser melhorado, tá? A gente vai falar um pouco mais, a gente vai voltar nesse processo um pouco mais na frente, mas aqui eu estou dando exemplos, lembrando para vocês, ou a quem entrou mais para o final da palestra, ou entrou um pouco depois, a gente está dando exemplos aqui do que você pode fazer para poder ter orçamentos e, no geral, processos, na verdade, ter processos em que sua empresa ganha mais com aquele processo, economiza tempo com aquele processo e tem mais resultados com aquele processo. E eu estou avaliando alguns processos importantes que as empresas deixam de buscar um caminho que talvez seja um caminho de mais facilidade, mais lucros e acabam ficando dentro de processos menos lucrativos. Estou citando alguns exemplos, tá? Bom, eu citei aqui, o último que falta é o de realização de visitas. Algumas empresas e algumas regiões inteiras até, como, por exemplo, Santa Catarina, ali na região de Florianópolis e Redondezas, as empresas têm como padrão, e inclusive é recomendado pela associação, que todos os serviços só sejam executados após realização de visitas. O que eu quero deixar claro aqui, pessoal, e aqui nesse ponto eu quero frisar ainda mais, é que não está errado nenhum processo. Pode ser que no seu caso, o ideal seja o que eu estou dizendo que, de repente, não é o melhor no longo prazo, mas por algum motivo muito específico da sua empresa, aquilo é o melhor para você. Como, por exemplo, se na sua região a legislação exige isso, tá? Mas eu estou dando motivos pelos quais eu acredito que para as empresas, no geral, o processo que eu estou propondo é mais interessante. Então, se você marca sempre visitas, você acaba tendo custos desnecessários com deslocamentos e até mesmo com um funcionário extra que sempre está lá só para fazer visitas e avaliações. E com isso você acaba também aumentando o custo da sua empresa, tá? Eu sempre coloco casos reais, então assim, muitas empresas que eu conheço têm preço tabelado, tá? E usam, eu conheço empresas como, né, a empresa que eu fui proprietário, muitos sabem disso, que eu fui proprietário de uma empresa de controle de pragas, e se você tem um processo que usa uma tabela de preços ou usa um sistema ou uma planilha para cálculo 100% automatizado do valor do seu orçamento, você deixa na mão das suas vendedoras, dos seus vendedores, o orçamento, e você fica tranquilo de deixar o sistema e seus vendedores irem mandando isso. Então, você diminui seu custo com a inspeção, se você deixa isso na mão dos seus vendedores. Você, na média, tende a ganhar muito bem com o seu serviço, com os seus serviços, e se houver um serviço que por algum motivo te gere um custo maior, não tem problema, porque você já ganhou muito em outros serviços e diminuiu o seu custo com a questão das visitas frequentes que você tem que fazer. E antes de cada serviço, o seu técnico deve ser orientado sempre a realizar a inspeção. Então, se ele encontrar serviços extras que ele possa executar, ele já vende na hora a execução daqueles serviços extras, tá? Agora, se você é de uma região que sua associação não recomenda isso e você não tem problema, você não vai entrar por esse lado aqui. Bacana? Mas existem vários motivos pelos quais isso vale a pena.
Bacana. Então, eu dei alguns exemplos e agora eu quero entrar com vocês no que é mais relevante, de fato. Em como que a gente vai fazer para dentro de uma empresa que já funciona e que já tem a sua forma de funcionar, a sua cara, né, os seus processos instalados, ou melhor, os seus processos rodando, como é que você faz para conseguir mudar isso? E outra coisa muito importante que eu prometi nessa palestra, como é que você faz para perceber, para encontrar processos que não são tão bons para você? Você pode pegar algo de aqui? Eu tinha deixado o meu ali em cima, mas pode pegar outro. Desculpa, gente, interrupção. Então, vamos lá. O maior desafio, quando você tenta alterar o processo que sua empresa já tem, é o momento inicial de treinamento de equipe. Você precisa retreinar. Sua equipe já sabe fazer o que ela faz hoje. Se você vai mudar o processo, você precisa treinar de novo sua equipe. Isso implica em alguns custos iniciais. Além de treinar a sua equipe, uma mudança de processo, ela tende a precisar da criação do novo processo e Obrigado. E também tende a precisar que você configure, vamos chamar assim, de configure o novo processo. Esse novo processo, ele depende, por exemplo, vamos falar do que a gente acabou de falar sobre o processo de orçamentação. Se você quer que dentro da sua empresa o processo de orçamentação se torne automático, não seja mais dependente de você, e você possa fazer os orçamentos, os seus próprios vendedores possam fazer os orçamentos, gerar preço, já entregar para o cliente, isso vai depender que você, como proprietário ou algum gerente da sua empresa, faça a parametrização das planilhas ou do sistema que você vai usar. Essa parametrização vai levar tempo. Criar essa planilha ou parametrizar essa planilha vai levar tempo. Uma planilha bem parametrizada, ela tem que levar em conta todas as despesas, por exemplo, que você teve ao longo dos últimos 6 meses, minimamente, ou quem sabe até ao longo dos últimos anos, né? Ou pelo menos do último ano. Dos últimos anos é um exagero, de 6 meses a 1 ano para trás. Se ela não estiver levando em conta isso, você não vai conseguir ter valores próximos do valor ideal, tá? Para você fazer isso, toda vez que você for gerar um serviço, você ter que levar em conta os custos dos últimos 6 meses a 1 ano, é muito difícil fazer isso numa planilha. Normalmente, quem vai poder fazer isso para você é um sistema. Então, você provavelmente vai ter que ter um sistema para isso. Esse sistema, você vai ter que parametrizar. Você vai ter que jogar dentro dele os seus custos fixos, os seus custos variáveis, lançar suas despesas, fazer isso por um período mínimo, como eu falei, de pelo menos 6 meses, para daí, a partir daí, você poder começar a usar o modelo de orçamentação que a gente está dizendo. Então, veja que não é simplesmente contratar o sistema e sair do outro lado usando orçamentos. Você tem um processo, um tempo de amadurecimento para que você possa usar certos processos e possa migrar dentro da sua empresa. Depois que você migrar o processo, você tem um tempo de maturação daquele processo. Então, você implantou o sistema, lançou as despesas, fez toda a separação das despesas fixas, despesas variáveis. Então, a pessoa que está perguntando, daqui a pouco eu respondo, tá? Vocês têm esse tipo de serviço para nos oferecer ou nós mesmos temos que fazer? Belfort, eu queria que você especificasse um pouco mais qual tipo de serviço você está perguntando para eu poder responder para você. Mas voltando aqui, então você precisa passar por todo esse processo e aí você vai tentar, o Cleiton aí da Belfort. Cleiton, explica melhor para mim isso aí, o que você está querendo dizer com isso? Você vai ter que passar pela etapa de maturação. O que é a etapa de maturação? Você vai ter que começar a emitir alguns orçamentos e analisar se o preço que ele está gerando, que o sistema está gerando para você, ele está dentro daquilo que você espera.
Pode ser que nos primeiros esteja extrapolando um pouco, esteja mais alto do que você imaginava. Aí você vai ver que é porque o seu lucro dentro daquele orçamento está muito alto. Então, você vai diminuir um pouco. Ou você pode perceber que a parametrização que você havia feito antes não está 100% correta. Então, você vai ter que mexer nela. Eu tive um cliente recentemente, que ele é um cliente da região norte do Brasil, que ele começou a tentar fazer esse processo de emissão de orçamentos pelo sistema sem ter que passar por ele, e ele levou mais ou menos 8 meses para maturar, nessa fase de maturação do processo. Ele demorou um tempo bem bom para que ele falasse, bacana, agora o meu sistema está emitindo os orçamentos e gerando preços que eu aprovo, já olhei, já passou por mim vários deles, agora tá bacana, eu tô tranquilo que a coisa vai andar. E a partir daquele momento ele começou a deixar tudo na mão da empresa, do pessoal da empresa deles. Bom, tem uma pessoa que não vai poder assistir aí a palestra inteira, mas obrigado. E você depois procura a gente, que a gente pode disponibilizar essa palestra depois para você ver depois, tá bom? A Bioforte falou ali, já pode gerar o valor dos serviços automáticos. Se já tem como fazer isso, Cleiton, se você ainda não sabe como fazer isso, cara, então você, como já usa o CIS há bastante tempo, você só tem que procurar aí a nossa equipe de suporte, que você já tem isso dentro do sistema e você vai poder fazer isso tranquilamente aí dentro do nosso sistema, tá bom, Cleiton? Isso já é oferecido para vocês, tá bom? Então, pessoal, vamos refletir sobre isso. Normalmente, então, os maiores empecilhos para que um novo processo seja implantado dentro da empresa de vocês são vocês mesmos. Por quê? Porque exige um esforço inicial para a implantação de um novo processo. E as pessoas tendem a desistir quando encontram esses desafios. Quando ele percebe que não é só falar, vou começar a usar agora um processo automatizado de emissão de orçamentos, que para usar esse processo eles precisam parametrizar, eles falam, ai, que trabalheira. Mas é assim, você precisa primeiro passar por essa etapa inicial de parametrização, que ela é chata, ela é custosa, para depois, pelo resto da sua vida, colher os lucros daquele processo melhor. Vitor, retorna para... Estão ligando aqui. Então, você precisa ter isso sempre. Você precisa sempre ter esse custo inicial. E quem trabalha, quem não percebe esse processo com clareza, acaba com frequência desistindo do processo antes de chegar à sua real implantação, tá? Outro desafio da implantação de um processo é o medo que às vezes o próprio dono tem ou o gerente tem da descentralização ou da transferência de responsabilidades para outros membros da equipe ou até mesmo a retirada da responsabilidade que está hoje no dono para dentro de um software ou para dentro de um processo. A pessoa não quer confiar que o processo vai fazer aquilo por ela. Ela tem medo de que o processo não funcione. A Bioforte, né, o Cleiton está perguntando se a gente tem como auxiliar vocês durante esse processo de implantação. Cleiton, sim, a gente tem como auxiliar vocês. Então, sim, respondendo, eu vou fazer uma pausa aqui e volto a falar desse tópico. Vou responder a pergunta do Cleiton. A gente tem como fazer isso, Cleiton. O processo normal de implantação que a gente faz é dar as ferramentas para que vocês façam esse trabalho. A gente ensina aqui dentro do sistema como implantar as ferramentas, o que você tem que fazer para implantar a ferramenta. Se você tem dificuldades que envolvam o seu processo, aí a gente pode sim auxiliar nesse tipo de coisa, mas aí são consultorias. A gente você pode contratar uma consultoria nossa para ter alguém que vai te dizer, olha, a gente vai fazer esse processo aqui para você, vamos mostrar para as pessoas da sua empresa isso, vamos pegar na mãozinha ali de alguém dentro da sua empresa, mas isso tem que ser conversado. Muitas vezes,
O pessoal acha que é um bicho de 7 cabeças fazer a implantação, mas quando a gente faz uma reunião inicial ali, a gente descobre que as dúvidas às vezes são muito pequenas, a gente resolve e muitas vezes não tem custo nenhum, mas se a gente perceber que precisa de um acompanhamento, pode ser que seja um custo de uma consultoria, tá, Cleiton? Mas aí a gente vai ter que ver caso a caso. No seu caso aí, eu acredito que não. Eu acredito que uma conversa vai resolver, mas eu me comprometo com você depois a te ligar para a gente resolver isso, tá bom? Então, voltando, o pessoal tem muito medo da centralização, tem medo de confiar que a ferramenta vai fazer, tá? E aí acaba não fazendo o processo. Um outro desafio grande que tem é a equipe tem medo e vê o processo como uma ameaça ao seu trabalho atual. Ela vê o processo como algo que vai dar o trabalho dela. Ela vê o sistema como uma ameaça e que vai eliminar todo o trabalho que ela vem fazendo hoje. Então, ela tenta atrapalhar a implantação do processo, ela tenta atrapalhar a implantação do sistema, que também vem com processos embutidos, né? Então, também tem essa resistência da equipe. E aí, quando você tem que implantar um processo novo dentro da sua equipe, a primeira coisa que você tem que olhar é para você como dono da empresa e ver, caramba, será que eu estou comprando esse processo? Eu estou comprando, de fato, essa ideia de fazer os orçamentos serem calculados por uma ferramenta externa? Eu estou comprando essa ideia de fazer a emissão de boletos e notas de forma 100% automatizadas? Eu estou, de fato, comprando a ideia de fazer a venda de contratos de forma a cobrar todos os meses, não interessa se foi executado ou não, mesmo que o cliente cancele, o serviço vai ser cobrado? Eu estou comprando a ideia de qualquer processo que eu tenho que colocar na minha empresa? Né? Se você não comprar essa ideia, pode desistir, que não vai ser implantado nenhum processo novo na sua empresa, porque a resistência vai ser enorme, todo mundo vai tender a continuar do jeito que está. E a força do empreendedor, a força do proprietário, do gerente da empresa, é que faz a engrenagem girar para que o processo possa ser alterado e um novo processo implantado, tá? Então, primeira coisa é isso. E até para quem ainda não enxergou isso, que passe a enxergar, quando você contrata qualquer software, você também está contratando, de certa forma, novos processos. Porque todo software se baseia, ou deveria se basear, em uma sequência de processos para que você diminua o seu trabalho. Então, aqui no CIS, a gente implantou uma série de processos que a gente acredita que diminuam o trabalho de vocês, que diminuam o tempo que vocês gastam hoje fazendo uma série de trabalhos. Mas se você, como proprietário, não confiar nos processos, não acreditar nos processos que você contratou, não vai adiantar, porque a sua empresa, a sua equipe vai tender, como que eu falei aqui, a se manter nos processos atuais. Então é seu trabalho fazer com que eles comprem a ideia dos novos processos, mesmo que isso venha, né, na forma de um novo software. Então agora, como é que a gente faz? Vamos para outra promessa que a gente fez ali durante a semana, durante a divulgação da palestra. Como que você percebe que os seus processos atuais estão ruins? Vamos falar disso. Bom, o primeiro ponto é que para você perceber que um processo é ruim, que um processo pode não estar funcionando tão bem, ou até, vamos olhar para o outro lado, para perceber que um processo não é tão bom quanto ele poderia ser, que um processo tem espaço para melhoria, você precisa primeiro abrir mão da sua opinião pessoal. Você precisa abrir mão do senso comum
tá? E de todas essas coisas que prendem a gente ao passado, que prendem a gente naquilo que a gente já acredita que é o correto e que é daquele jeito que as coisas funcionam, tá? Porque se você acha que as coisas devem funcionar da forma que você conhece, você não tem espaço para melhoria de processo. A melhoria de processo, ela vem de você olhar uma coisa que você já faz, tentar procurar nisso que você já faz pontos de melhoria ou pontos de falha e implantar mudanças que maximizem ou otimizem o que você já faz. Então, se você acha que o único meio de fazer uma coisa bem feita é o seu jeito, você nunca vai melhorar os processos. Você nunca vai ser capaz de contratar uma ferramenta que te ajude a melhorar a sua empresa. Você nunca vai conseguir implantar um software na sua empresa porque você acredita que o seu jeito é o jeito certo e não tem outra forma certa. Se você acredita nisso, qualquer software vai ter processos dentro dele. Você vai olhar para o processo novo e vai falar, não quero isso, eu quero o meu jeito. E não vai ter. Então, você tem que olhar e pensar, eu acho vamos falar dos exemplos que eu dei de processos, e aí você tem que pensar. E aí você pode pensar, né? Ah, não, eu acho que o meu cliente não vai nunca aceitar pagar por um serviço sem que eu tenha executado. Será? Como eu já avisei para vocês, eu conheço várias empresas que executam serviço todos os meses, que fecham contratos mensais e que mesmo nos meses que não executam, eles cobram. Mas eu também conheço muita gente que fala para mim, mas meu cliente nunca vai aceitar me pagar se eu não executei o serviço. Mentira, ele pode sim aceitar. Você é que acredita que ele não vai aceitar. Você é que colocou na sua cabeça que isso é impossível. Se isso fosse impossível, outros não estariam fazendo. Tá? Então, isso é só um exemplo para vocês que estão ouvindo a palestra, para vocês que estão vendo esse vídeo, refletirem. Tem jeito, jeito tem, tá bom? Eu acho que eu acho errado fazer um serviço sem uma visita prévia. É errado porque eu não sei o que eu vou encontrar. Eu já escutei isso de algumas pessoas. Eu acho errado ir lá fazer o serviço sendo que eu nem conheço o lugar. Eu não sei o que eu vou encontrar pela frente. Bacana, entendo. É uma forma de pensar. Mas, do ponto de vista de processo, de otimização, de repente, isso não é o que vai trazer mais lucro para a sua empresa, né? De repente, um concorrente que entra e começa a executar serviço e fechar por telefone, ele tende a ter uma margem de lucro muito maior que a sua. Então, tem que pensar. Aqui em Brasília, que é a cidade onde eu vivo, é padrão, é comum que se venda por telefone uma série de tipos de serviços, como apartamentos, pequenos imóveis comerciais, pequenas salas comerciais. É padrão se vender por telefone, porque não existe, de fato, uma inspeção. Você ganha pela média, né? Ou tem aqueles que pensam, eu acho que é errado eu não pagar a comissão logo que a venda é feita. Afinal, meu vendedor já vendeu, eu tenho que pagar para ele a comissão. Não é justo com o meu funcionário. Tudo bem, essa é uma forma de pensar, mas é uma forma de pensar que está deixando sua empresa perder dinheiro. Porque se você paga o seu funcionário e você não vende, isso é justo com você, né? Então, o que você tem que, ou melhor, isso é justo com sua empresa, né? Então, você tem que apagar essas suas certezas e perceber que existem formas diferentes de se trabalhar assim e que elas são possíveis. O Arruda Vet falou para a gente aqui, na verdade, no contrato mensal, o cliente compra uma exclusividade, né, e um serviço. É verdade, Arruda, e é mais que isso, ele não só compra uma exclusividade com a sua empresa, ele compra que se numa emergência ele precisar de você, ele pode ligar e você vai estar disposto a ir lá o mais rápido possível. Ele compra uma qualidade que a sua empresa está oferecendo, ele compra que você vai lá todo mês. Tem uma série de coisas que ele compra quando fecha o contrato, né? Não é simplesmente
o serviço mensal e você cobra só por aquilo. Ele pode estar comprando um POP que a sua empresa tem que ter para oferecer para ele. Então, tudo isso ele tem que pagar mensalmente para ter, né? Bacana. Outra coisa que acontece, e aí eu vou contar um caso pessoal que aconteceu no local onde eu trabalhei. Então, eu tentava implantar processos dentro desse local em que eu trabalhava, e eu até conseguia implantar um processo. Aí eu estava lá, trabalhando, feliz da vida que o processo estava rodando, e aí, de repente, aparecia uma coisa fora do processo. A hora que eu ia olhar os relatórios, eu vi, mas está tudo diferente, esse contrato aqui está fora do processo. Aí eu ia conversar com as pessoas da empresa, não, mas é que esse caso, esse contrato, esse cliente, ele é diferente, assim, assado, a gente tem que fazer porque não teve jeito. Aí tá bom. Aí daqui a pouco surgia outro que não tinha jeito, daqui a pouco surgia outro que não tinha jeito, daqui a pouco a empresa estava trabalhando num cenário em que metade dos contratos, ou metade do que havia se proposto, estava fora do que estava sendo proposto como padrão ou processo da empresa. Ou seja, a empresa deixou de seguir o processo. As pessoas dentro da empresa que estavam resistindo ao processo, elas tendem a colocar as coisas fora do processo. Quando eu percebi aquilo, eu comecei a ir nos clientes onde se havia fechado contratos fora do processo, comecei a readequar os processos e comecei a mostrar para eles, está vendo? Dá para adequar. Vocês é que não querem adequar, vocês é que estão... A restrição é de vocês. E aí eu comecei a trazer as coisas de volta, tá? Então é preciso que exista um trabalho, primeiro do proprietário, depois dele, com seus funcionários, de perceber essa resistência interna e abrir mão. E botar tudo dentro do processo. Bacana? Perceber que o que importa não é o seu sentimento pessoal, não é o que você acha, é o processo e o resultado que ele faz. Quando você desenha um processo, você tende a perceber o ganho que aquele processo traz. E aí, quando você vê os ganhos, não tem o que argumentar, não interessa a sua posição pessoal, interessa que a sua empresa está tendo mais resultados, então você tem que seguir aquilo. Se outros conseguem fazer algo, isso eu já falei, mas vale relembrar, se outras empresas conseguem fazer ou implantar um processo, então, se você tentar e fazer o que eles fazem, você vai conseguir implantar também. Não tem isso de não tem jeito, ou minha empresa é diferente. Então, faça naqueles pontos onde sua empresa é diferente e que te impedem de ter o melhor processo, está na hora de você mudar. Porque se a sua empresa é diferente para pior, você não devia estar contando vantagem com isso. Você devia estar mudando e vendo que o seu processo ou o seu jeito de fazer as coisas, de repente, não é o melhor. E aí, o que você precisa fazer, então, para você poder, começar outro ponto que você precisa fazer para começar a perceber que seus processos são ruins? Tudo que eu falei até agora é muito mais pessoal, é muito mais um trabalho de você com você mesmo, de você com a sua equipe, né? São questões pessoais envolvendo os que estão ali fazendo parte do processo. Agora vamos falar de questões mais práticas, né? Então, primeira coisa que você precisa fazer, cara, eu preciso descobrir agora na minha empresa o que não está legal, né? O que está ruim. Primeiro faz todo esse processo pessoal de você abrir mão, perceber que os outros têm coisas melhores para lá, tudo que a gente já falou, e depois você vai ter que começar a mapear os seus processos. Você vai ter que começar a tentar entender, cara, quando eu ver num contrato, o que eu faço primeiro? Eu vou lá e na planilha tal eu faço tal coisa. Depois eu passo essa planilha para funcionária tal que faz tal coisa. Depois eu faço isso. Você vai mapear a sequência de atividades que você faz. Isso é um processo. Um processo é uma sequência de atividades. Bacana? Então você vai mapear os seus processos, tá? E aí, nesse ponto, pode ser que um monte de gente já se dê conta do quanto os seus processos estão sendo ruins. Por quê? Porque nesse ponto, um monte de gente vai se dar conta que o próprio processo que ela tem é impossível de ser mapeado. Ela vai tentar mapear, e ela vai ver, cara, primeiro, ela pode descobrir que ela não tem a menor ideia do que é feito na empresa dela. Aí ela vai ter que descobrir. Ou segundo,
o processo dela tem tantas pernas, tanta coisa, que vai para um lado, vai para o outro, volta para... que é impossível de mapear. Ou seja, é um processo completamente caótico, é um processo que não é um processo. É quase que um bando de coisas aleatórias que você vai fazendo. Outra coisa que a Arruda Vet falou pra gente ou é um processo ruim que não gera lucro. E é isso que você quer descobrir, Arruda. Quando você começa a desenhar, você começa a poder ver, será que isso aqui não é tão ruim, me toma tanto trabalho que não me gera lucro, que me traz problemas, né? Então é por isso que botar no papel é tão importante. Começar a desenhar, tá? Como é que você faz para desenhar? Você tem que usar ferramentas de desenho. Existe uma muito bacana que eu vou passar para vocês, o nome dela, ela é gratuita, inclusive, chama-se Visage. B de bola, I, Z, I, G, I. Não, é Z-A-G-I, Visage. B-I-Z-A-G-I, tá? Então procurem por essa ferramenta, instalem, comecem a usar. Você arrasta a caixinha, escreve o nome do que aquela caixinha faz, uma setinha por uma próxima caixinha, que é a próxima atividade, e aí você monta e olha o que eu estou fazendo. Você vai começar a perceber se os seus processos têm uma lógica de fato, se não tem lógica. Às vezes, só de você fazer isso, você vê que tem algumas etapas que você pode cortar porque elas não fazem sentido nenhum. Bacana? Então, você vai mapear o seu processo. Tá? Bacana. Então, isso é o que você precisa fazer para você perceber que tem processos ruins. Tá? Mapear os processos da sua empresa, estando aberto ao fato de que eles podem estar errados, estando aberto ao fato de que o senso comum não está de fato mostrando ou não está de fato sendo o melhor para a sua empresa. Não é porque a maior parte das empresas de controle de praga só cobram se executam um serviço que isso é o melhor para as pessoas. Ah, todo mundo faz assim, então eu vou fazer assim. Não, isso não chama fazer o melhor, isso chama-se ser Maria vai com as outras, não pensar no que é melhor. Porque quem pensou no que é melhor, cobra independente do serviço executado ou não. Bacana, gente? Legal. E aí, como é que você faz, a partir do momento que você descobriu os seus processos ruins, a partir do momento que você mapeou, que você fez todo esse trabalho interno e descobriu que seus processos são ruins, como é que você vai fazer para criar bons processos? E deixando claro, tá, gente? Eu não estou aqui para ensinar vocês a criarem processos. Apesar de eu fazer isso, apesar de ser uma das expertises que eu tenho, a criação de processos, né? Eu atendo 300 empresas com uma pessoa só cuidando do meu financeiro. Você vê que a gente tem aqui um processo muito enxuto, né, financeiro. Apesar de eu fazer isso, eu também eu estou aqui para mostrar para vocês de forma macro como perceber e o que fazer. A Vanessa está falando para a gente aqui que uma assessoria também é muito válida. Ela falou que quando eu fui lá na empresa dela dar treinamento para eles, eu acabei falando, né, de muita coisa sobre a forma que eles trabalhavam e ajudou muito eles a repensar a empresa e eles mudaram muita coisa depois da minha visita. Fico muito feliz de saber, Vanessa, que valeu a pena. Então, também estendo esse convite a todos os que acharem que vale a pena aí contratarem uma consultoria e, se for a minha, eu estou sempre aberto a poder ir para as empresas aí para ajudá-las a melhorarem. Obrigado aí, Vanessa, pela sua participação aqui com a gente. Então, como é que você faz para criar? Essa live está acabando, gente. Essa aqui já está quase acabando. A gente vai começar a outra na sequência para poder terminar na live, tá? Falta 1 minuto, essa live aqui do Instagram vai cair, tá? Então, como é que a gente cria um bom processo? A gente, primeiro, tem que pensar naquilo que mais vai trazer resultado para a nossa empresa. Ou seja, qual é a área da minha empresa hoje em que eu gasto mais recursos? Qual é a área da minha empresa onde hoje eu tenho mais gente envolvida e mais tempo sendo gasto para execução daquelas atividades ou daquela sequência de processos?
o meu financeiro tem muita gente, ou o meu operacional é lotado de gente, né? Então, você vai olhar para essa área primeiro. Como é que eu crio outra? Vamos fazer aqui pra gente, Vitor? Pessoal, a live do Instagram caiu, a gente vai criar outra. Vamos esperar a outra iniciar para a gente possa explicar essa parte aqui, isso que eu acabei de falar. Tá, bacana. Então voltamos, o pessoal vai começar a voltar aqui para a nossa palestra. Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer? A gente precisa, então, começar por aquilo que vai trazer mais resultado para a gente ou para a nossa empresa. Então, no meu financeiro eu tenho, dentro da minha empresa é pequena e minha empresa precisa de uma financeira dedicada, ela não faz mais nada, ela podia estar me ajudando em outras áreas. Então, bacana, começa pelo financeiro. Mapeia o que leva a sua financeiro a gastar tanto tempo. Será que é porque eu estou... o processo de emissão de boletos da minha empresa é ruim? O processo de... Às vezes você vai perceber que seu financeiro leva tanto tempo porque seu processo operacional de venda de serviços ou de reagendamento de serviços é tão complicado, você tem que ir voltar, fazer e refazer tantas vezes esse processo que o seu operacional, o seu financeiro fica doido tendo que cancelar boleto, remitir boleto, reagendar pagamento, fazer cancelar uma nota que já foi emitida e reemitir outra porque o serviço... E aí, não é nem culpa, às vezes, do seu financeiro. Às vezes, a culpa do financeiro estar abarrotado é o operacional que está toda hora, que é um operacional maluco que está toda hora alterando a forma que as coisas estão sendo feitas, tá? Então, o mapeamento dos seus processos vai permitir que você enxergue esse tipo de coisa, tá? Então, comece por aquilo que vai te trazer resultado mais rápido. Essa é a primeira dica, tá? Faça o mapeamento do processo. Óbvio, já falei isso e isso é o óbvio. Você vai usar, como eu te falei, uma ferramenta como o Visage. O Visage é o melhor exemplo, que é a ferramenta que eu uso particularmente. Tem outras, mas se você quiser usar outra ferramenta, fique à vontade. Mas use uma ferramenta e faça o mapeamento. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma aqui nesse computador, algum processo que eu modelei para minha empresa aqui para eu mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui, enquanto abre eu vou continuar. Então faça o mapeamento. Aí, depois que você mapear o processo, pode ser que você descubra que um dos seus processos ou vários dos processos que você mapeou são extremamente complexos, são muito grandes. Por exemplo, o processo de venda de contrato, ele vai começar lá na venda, vendeu o contrato, fez o registro dele no sistema, gerou todos os serviços, vai agora fazer o agendamento dos recebimentos, né? Ou seja, dos boletos. Se você tem o CIS, você não precisa fazer isso, ele já é feito automático, mas se você não tem, você vai ter que fazer. Depois eu vou ligar para o meu cliente e avisar do meu cliente quais são as datas em que vai ser feito cada contrato. Ou eu registrei o contrato, eu tenho que mandar para ele um kit de boas-vindas. Também, se você é do CIS, o kit de boas-vindas é mandado automaticamente, mas se você não é, você vai ter que fazer o envio disso. Depois eu tenho que, mês a mês, fazer a confirmação do serviço. Agora vem uma boa notícia também. Se você não é usuário, não tem o CIS, você vai ter que fazer todos os meses a confirmação do serviço. Mas se você tem o CIS, olha a boa notícia, Vanessa. Olha a boa notícia também, Bioforte, que estava aí assistindo a gente. Olha a boa notícia, todos que são do CIS Controladoras. Quem usa o CIS Controladoras não vai ter mais que ficar ligando mês a mês para fazer a confirmação. O CIS Controladora já envia por e-mail um pedido de confirmação, se o cliente responder massa, e
Às vezes o cliente não responde, hoje vocês têm que ligar, mas a gente está... bacana, o Arruda é da Combatec, que também já usa o sistema, então para você também isso é bacana, nós estamos lançando o aplicativo para o seu cliente. O seu cliente vai instalar... Cadê o aplicativo? Abre ele para mim aqui, por favor. O seu cliente vai instalar um aplicativo, vai digitar o login e senha que ele usa para acessar a área de clientes do Cisco Controladoras e ele vai acessar ao sistema dedetizador de bolso. Esse aqui está ainda com a cara do Cisco Controladoras, mas uma vez que ele faça o login com as credenciais da sua empresa, o que vai aparecer aqui é a logo da sua empresa, vai sumir essas propagandas. Esse aqui ainda é um protótipo, tá? Que está sendo criado. Então, desbloqueei para mim de novo, cara, desculpa. Então, o seu cliente vai receber no celular dele um convite para que ele confirme a execução. Então, ele vai receber uma notificação no celular dele, confirma a execução do serviço, do contrato desse mês na sua loja, confirmo, ou não confirmo. E aí não tem desculpa. Ou ele vai confirmar, ou ele não vai confirmar, porque vai chegar uma notificação para ele e ele precisa responder aquela notificação para fechar a notificação. Então, ele vai responder sim ou não. Quem já confirmar, está confirmado, você não tem que ligar. Olha como é bacana, olha como a gente propõe soluções que já vão diminuir seu processo, tá? Então, você já vai ter, com a nossa ferramenta, uma diminuição do processo. Mas aí você vai ter que confirmar o contrato, depois você vai ter que mandar os boletos após a execução do serviço, mandar as notas fiscais, uma série de coisas que estão dentro desse processo. Você pode perceber que, de repente, o que dá mais trabalho nesse processo é o financeiro. Então, dentro de um processo gigantesco, você vai começar a fazer as melhorias na parte onde o processo mais consome recursos, onde mais gente está envolvida, onde mais dinheiro está envolvido. Tá? Então, aqui dentro da minha empresa, o que eu fiz? Todas as vezes que eu precisava, no Cisco Controladoras, que eu estava prestes a precisar contratar uma nova pessoa para o meu financeiro, eu olhava o que mais dentro do meu processo, o que mais desgastava o meu financeiro, e eu melhorava a parte do nosso financeiro interno, porque a gente tem que usar um financeiro diferente, já que nós não prestamos serviços como de controle de pragas. Então, nós temos um módulo financeiro diferente do módulo que a gente oferece para vocês, e esse módulo financeiro a gente aprimorava ele para poder eu não precisar contratar mais alguém. Então, essa forma que eu encontrava de melhorar meu processo e já automatizava meu processo através do software. Vocês vão poder fazer isso através de proposições de funcionalidades para nós. Quem usa o Cisco, quem não usa, vai simplesmente criar novas planilhas, novos formulários e coisas diferentes. Bacana? Outra coisa que você tem que ter em mente quando você está criando esses processos novos, quando você está melhorando os seus processos antigos, é que um bom processo, ele tem que resolver os problemas ou resolver o seu trabalho com facilidade e com o mínimo possível de etapas. Tá? O bom processo, ele resolve com facilidade e o mínimo possível de etapas. E normalmente um bom processo, as ideias para que você crie um bom processo, eles vêm assim, do nada. Você está às vezes há muito tempo trabalhando aquele processo e do nada vem uma grande solução, uma grande ideia que vai cortar etapas ou que vai melhorar muito aquele processo, tá? É assim que a maior parte das minhas ideias para os processos que o Cisco Controladoras oferece surgem. Um belo dia eu tô lá, eu escuto alguém falando alguma coisa, eu falo, caramba, e se eu fizesse isso ia ser bacana, tá? Isso vem da nossa experiência, vem porque à medida que o tempo vai passando, a gente vai aprendendo coisas novas, vai ganhando experiência, e o que antes a gente não era capaz de pensar, agora a gente é. E aí é a hora de refazer, de voltar naquele processo e refazê-lo e melhorá-lo com as ideias que a gente teve. Em um bom processo, em um bom processo, as exceções não são bem-vindas, mas se elas existem, elas precisam estar mapeadas no processo. Vamos entender isso.
Por que que em um bom processo as exceções não são bem-vindas? Porque quando você começa a ter exceções, isso significa que você está desviando, você está tendo que criar caminhos alternativos para fazer a mesma coisa. Então, isso são as exceções. Então, a minha forma normal de vender contrato é essa aqui. Beleza. Mas, se o cliente eu faço desse outro jeito. Se o cliente eu faço desse terceiro jeito. Eu faço... Então, não é bem-vindo porque aumenta a complexidade do seu processo. Quando você tem várias formas, né, de fazer a mesma coisa, você tem mais dificuldade dos seus funcionários aprenderem, você vai ter maior dificuldade de que todo mundo decore ou aprenda aquilo, tá? E o seu processo se torna mais caro também. Porque se você tem vários caminhos, imagina que você queira automatizar essas várias formas de fazer. Você não vai conseguir automatizar, ou o custo de automatizar todas as formas vai ser maior. Ou você vai automatizar uma das formas e as outras formas você vai ter que ficar fazendo no papel. Então, quanto menos exceções você tiver, ou quanto menos caminhos alternativos, mais fácil é. Então, como eu falei lá, né, do meu exemplo, eu defini naquela época que o contrato ia ser vendido de uma determinada forma. E as pessoas achavam que de uma forma poderia fazer, naquele caso podia fazer diferente, naquele outro podia fazer diferente, e aquilo vai virando uma bola de neve de um monte de casos diferentes que ninguém sabe quem está dentro do caso normal, quem está dentro do caso diferente. Aí o Arruda diz pra gente aqui, o pior é quando uma exceção vira regra. Aí o processo já era, todo o processo é comprometido. Exatamente. É assim que você joga fora o processo de uma empresa. Né? E isso também, Arruda, mostra que não está sendo feita uma boa gestão por parte das pessoas que estão gerenciando a empresa. Né? Porque essa pessoa que devia estar se assegurando de que todo o processo está sendo seguido, de que as pessoas fazem as coisas de acordo com as regras da empresa, não está fazendo, a coisa corre completamente solta, tá? Então, só para fechar, se você começar a criar um processo, e esse processo, em um determinado momento, começar a abrir um monte de perninha, alguma coisa está errada, vale a pena você rever aquele ponto do processo. E, de tempo em tempo, programe para que, de 6 em 6 meses, de ano em ano, ou dentro de uma periodicidade que você achar adequada, você volte e revise os processos já existentes na sua empresa. Muito provavelmente, quando você fizer isso, você vai perceber que os processos que você já tem, os processos pré-existentes, você já tem boas ideias de como melhorar esses processos que você já tem dentro da sua empresa. Você vai ter boas ideias de como pegar etapas que você antes achava que tinha que, ou pegar tarefas que antes você achava que tinha que fazer uma sequência de atividades gigantes, que agora com uma nova ideia que você tem, você faz numa etapa só. E por aí vai, tá bom? Então, de tempo em tempo, revise o seu processo. E, para que você possa desenhar os processos, estude um pouco sobre ferramentas de BPMN, que são essas ferramentas para que você monte processos e fluxogramas, tá? BPMN é uma sigla em inglês que trata, né, que é o nome dado para esse tipo de ferramenta ou esse tipo de atividade, tá bom? Eu tinha prometido para vocês mostrar dentro do Visage um processo que a gente desenhou aqui. Deixa eu fazer isso agora. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso agora para vocês. Eu não estou conseguindo abrir agora a ferramenta. Eu vou depois, dentro dessa base de conhecimento, para quem quiser, busca depois, que eu vou colocar algumas imagens de um exemplo de processo que eu criei aqui para Satya Software, né, criei aqui internamente, de como
como a gente desenhou, por exemplo, o nosso processo financeiro, o nosso processo de cobrança, né? A gente tem processo para cobrar os clientes, a gente tem processo para geração, para as datas que vai gerar o boleto, a gente tem processo para decidir quando deixa de ser automatizado e a gente passa a fazer manualmente. Tem uma série tem todo o passo a passo para a gente evitar ao máximo a intervenção manual e o nosso aumento de custos. Então, quanto mais automatizado, menor o custo. É assim que a gente tenta fazer. Tá bom? Depois eu vou mandar para vocês, tá? As imagens desses processos que eu não estou conseguindo abrir por aqui agora, tá bom? Bom, pessoal, eu não sei se eu recebi mais alguma pergunta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, o que eu tinha programado para falar hoje sobre o processo era isso, bem focado no setor de controle de pragas, bem focado no que a gente aqui que viveu esse setor, eu que vivi, vocês que estão vivendo esse setor, sabem que são processos que costumam tirar dinheiro de vocês e que podem ser melhorados. Existem muitos outros. O Vitor acabou de mandar aqui dúvidas que foram mandadas por e-mail para mim. Deixa eu ver aqui. Uma dúvida do Marcos Roime sobre as comissões. O CIS estava até esses dias pagando o valor total do serviço e não apenas a parcela que foi realmente liquidada. Na verdade, não é isso não. A gente, no relatório de comissões, Marcos, a gente tem 3 visualizações para esse processo de comissões, para o relatório de comissões. A visualização por data da venda, a visualização por data de execução do serviço e a visualização por data de vencimento de parcelas, tá? Então, essas 3 visualizações diferentes oferecem dados diferentes para vocês de acordo com o que você quiser ver. Então, se você pegar essa última visualização, ele sempre vai pegar pela data da liquidação de cada parcela. E não é pelo valor total, é pelo valor da parcela liquidada, tá? Mas, de qualquer maneira, Marcos, eu vou até ligar para você, para a gente ver isso junto, e se você ainda tiver alguma dúvida, alguma observação para fazer, eu já resolvo com você na hora por ali, tá? Manda aqui para mim, Marcos, de qual empresa você é, só para a gente saber para qual empresa a gente deve ligar daqui a pouquinho. Tem outra dúvida aqui que hoje, como faço para fazer lançamentos no CIS de um contrato onde a primeira parcela é de 40% e as 11 outras têm o valor de 60% dividido, né, em 11 parcelas. Olha, o que eu faria no seu lugar aí, Arruda? Não há como fazer isso de uma forma 100% automatizada. Veja que aí o que você está fazendo, né, é ter dentro do processo da sua empresa uma forma diferente de fazer a cobrança. Então você está criando dentro do seu processo uma forma que não está dentro do natural, que é dividir em parcelas iguais. Agora, eu acho que o seu processo, apesar de estar fora do padrão, ele é melhor do que o nosso processo. Então, parabéns, porque você está trazendo para o início 40% do valor do seu contrato, sendo que quando a gente divide em parcelas iguais, a gente está recebendo 1/12 por mês, menos de 1/10 do valor por mês. Bacana, você está puxando 40% para o início, né, Então, parabéns por isso. Olha só, não vai ter como você registrar no CIS dessa forma de uma vez só. Então, você vai registrar desse jeito em 2 passos. Você vai registrar o seu contrato, faturado pelo contrato, registra lá, coloca faturar pelo contrato, divide o serviço, pega o valor do serviço, pega o valor do contrato. Vamos supor que você falou, olha, o contrato todo vai custar R$10.000 ao longo do ano. Você vai tirar os 4.000 que você recebe como entrada e vai parcelar, vai pegar o restante e vai parcelar em 11 vezes. Então, sobrou lá 6.000, né? Então, 6.000 dividido
por 11, você vai receber R$ 545,46 por mês. Aí você vai colocar esse valor lá no seu contrato, que é o valor mensal do contrato. Ele vai gerar 12 parcelas nesse valor. Bacana. Você entra na primeira, muda o valor dela para 4.000 e as restantes já estão com o valor que você precisa ter para as 11 parcelas restantes. Beleza, Ruda? É isso que você precisa fazer. Resolvido. Vamos ver se teve mais alguma pergunta que mandaram. Acredito que não. Acho que o Vitor já me encaminhou o que tinha. Pessoal, se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, tá acabando aqui. Bacana, gente. Acho que não tem mais nada por hoje. Extrapolamos bem. Mais uma vez, desculpa pelo atraso no início. Eu tenho tomado um banho do YouTube aí no início das palestras. Semana que vem a gente vai tentar entrar até bem mais cedo. 2 horas a gente já vai estar disponível aqui, tá? Aquela coisa para quem acompanha, acessou pelo CIS ou acessou pelo aplicativo da Universidade das Pragas, sempre fique atualizando, seja a Universidade das Pragas, seja o aplicativo. O Marcos vai fazer uma pergunta, eu espero, Marcos, mas sempre fique atualizando, seja no CIS, a tela ali da palestra, se for na Universidade das Pragas, vai e volte para a tela de busca para trazer, tá bom? Eu vou esperar aqui só para ver a pergunta do Marcos, pessoal, para responder também a pergunta do Marcos. Volto sempre sim, Vanessa. Pessoal, nossa, tem uma coisa muito importante que eu preciso. Tomara que o pessoal não tenha saído ainda. Importantíssima. A gente vai fazer uma palestra agora, semana que vem, e a ideia agora é que as palestras passem a ser semanais, toda semana, tá? A gente voltou à ideia inicial. Só que é o seguinte, uma semana eu tô dando a palestra e na outra semana a gente tem um convidado que vai vir dar a palestra pra gente, que é o Davi, tá? É um colega nosso de profissão, na verdade colega de vocês de profissão, é um cara que sabe demais, tá? Com um monte de projeto bacana. Ele é presidente da Associação Mineira de Controle de Pragas, é um cara que sabe muito de controle de pragas e ele vai dar uma palestra semana que vem sobre manejo integrado de pragas e eu vou participar, a gente vai fazer um bate-bola porque ele vai falar de toda a parte técnica e eu vou falar de como que a gente faz para automatizar ao máximo esse processo aí, como é que a gente faz para deixar o processo o mais... tornar aquilo que o mercado precisa fácil de entregar através de um software, tá? Então, se preparem, divulguem aí para os amigos, a gente vai falar de MIP e a gente vai tirar dúvidas sobre controle de pragas também, o que vocês quiserem saber, ele vai ajudar, é um cara que sabe muito, muito mesmo, tá? O Guilherme falou, valeu André, as palestras estão ajudando muito, essa especialmente me ajudou no conceito de processos aqui interno. Ele é lá da Ambientec de Rio Verde, valeu Paulo, obrigado por estar assistindo a gente aí. O Marcos falou pra gente, visitou esse mês... Ele falou que ele fez uma visita naquele mês, que tem uma informação importante para um próximo atendimento. Essa informação tem que ir automaticamente para a próxima OS. Quer saber como é que você faz isso, Marcos? Aí é uma dúvida mais de sistema, né? E ela é menos relacionada ao que a gente tem aqui. Mas o que eu recomendo você fazer é solicitar que o seu técnico jogue, ou melhor, que o seu pessoal de escritório jogue isso para... vamos dizer o seguinte, eu acho que essa sua dúvida é uma pergunta importante e eu tenho uma forma de melhorar o processo para você, para que as pessoas dentro da sua empresa não errem. Então eu vou criar dentro da OS no aplicativo, né, da OS do aplicativo, que não faz sentido criar isso dentro da OS de papel, já que na OS de papel é só escrever isso e o pessoal copia, né, para o próximo serviço, mas eu vou criar no aplicativo um campo de observações para o próximo serviço, que tudo que o técnico escrever ali, durante o processo de sincronização, já vai ser copiado para a próxima OS de um contrato, beleza? Que bom que você gostou da ideia, então, Marcos. Gente, última chance, esperei mais um pouco pelo Marcos, se mais alguém quiser... O Marcos gostou, bacana, Marcos. Então,
considere feito na próxima palestra, tá vendo? É por isso que eu gosto de bater papo com vocês, que essas ideias surgem. Então, é isso aí. Acho que o Guilherme gostou também. Pessoal, é isso aí. Eu vou encerrar. Já não tem mais pergunta. Obrigado por terem assistido aí. Divulguem. Pessoal, por favor, ajudem a gente a divulgar o projeto Universidade das Pragas. Ajudem a gente a divulgar o aplicativo da Universidade das Pragas. E se vocês tiverem material ou gente que tenha material sobre controle de pragas e que possa compartilhar com a gente esse material para que a gente divulgue lá dentro, a gente também está precisando. A gente também não é uma empresa gigante, a gente não tem força para produzir muito material, a gente não tem força para ficar construindo um monte de material. Então, é uma ideia colaborativa, a gente fez essa ferramenta gratuita para vocês, e se vocês puderem ajudar a gente fornecendo conteúdo para que a gente divulgue lá, por favor, vai ser muito bem-vindo. Se vocês souberem de gente que tenha, por favor, ajude a gente nisso aí também, tá bom, gente? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau, até mais, gente. Cadê o YouTube? No YouTube, eu não encerrei ainda. Encerrar, hein? Desculpa.